aula de hoje vamos praticar exercícios. Eu vou pegar pesado com você, pesado. Você vai virar um monstro matemático. Aprenda matemática em qualquer lugar. E aí, pessoal, vamos nessa? Vamos começar então a fazer o primeiro exercício dessa grande revisão que faremos. Ele diz o seguinte: um livro de física tem 800 páginas e 4 centímetros de espessura. Preste bastante atenção na unidade de medida que nós iremos usar. A espessura de uma folha do livro vale em milímetros. Veja que o enunciado do problema fornece um dado em centímetro, mas pergunta em milímetro. Então, primeiro passo, transformar o 4 centímetros em milímetro. Sabemos que para transformar centímetro em milímetro, basta multiplicar por 10. Então, 4 centímetros são 40 milímetros. E agora eu tenho que pegar este 40 milímetros e dividir por 800 páginas para então identificar o valor da espessura da folha. Então vamos fazer o cálculo. 40 milímetros dividido por 800 páginas, 40 dividido por 800 vai dar 0. 0 vezes 800 vai dar 0, e subtraindo 40 de 0, o resultado permanece 40. Sabemos que quando temos que colocar um zero que não existe para continuar a divisão, é o momento de colocar uma vírgula no quociente. Então, eu vou baixar um zero que não existia inicialmente e com isso eu vou colocar uma vírgula. 400 dividido por 800 dá 0. 0 vezes 400, 0 vezes 800 é 0. Não é? Subtraindo 400 menos 0, o resultado vai dar 400. Observe que eu preciso agora baixar um novo zero. Você não acha que teremos que colocar uma outra vírgula, não é mesmo? Não existem números com duas vírgulas. Então, agora eu tenho o número 4.000. 4.000 dividido por 800 vai dar 5. 5 vezes 800 é 4.000 e eu subtraio, o resultado é 0, fazendo com que essa divisão tenha chegado ao fim. Observe que o resultado é 0,05 milímetros por página. Cada página possuirá 0,05 milímetros. Mas se você prestar atenção ao enunciado do problema, pede para que você coloque este resultado em notação científica, porque todas as letras que são opções de resposta estão em notação científica. Então, o que nós devemos fazer? Sabemos que 0,05 é a mesma coisa que 0,05 vezes 10 elevado a 0. Este número não está em notação científica porque o quociente é 0,05 e, pela regra, o quociente deve ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Não pode ser igual a 10, quase escapuliu aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o coeficiente e, com isso, para aumentar o coeficiente, eu multiplicarei este 0,05 por 100, porque multiplicando por 100, ele se transformará em 5, que é a condição para que seja um coeficiente em notação científica. Só que se eu estou aumentando o coeficiente, eu terei que diminuir proporcionalmente esta potência na base 10. A potência é 10 elevado a 0. Como nós andamos 2 casas para a direita, eu terei que tirar 2 elementos do zero. Então, o 10 elevado a 0 diminuirá para 10 elevado a menos 2. Isto é uma divisão por 100. Observe que há, neste caso, um número em notação científica, porque o coeficiente é 5, não é? E 5 satisfaz a condição. Veja, para encerrar, que aumentar o 0,05 para 5 é multiplicar por 100.
Diminuir o 10 elevado a zero para 10 elevado a menos 2 é uma divisão por 100 e isso mantém um equilíbrio. Observe então que a resposta para este problema só poderá ser a letra B. Vamos então para o segundo exercício. O segundo exercício diz o seguinte: a massa do planeta Júpiter é de 1,9 vezes 10 elevado a 27 kg. E a massa do Sol é de 1,9891 vezes 10 elevado a 30 kg. Calcule em notação científica a soma das duas massas. Vamos então escrever inicialmente qual é a massa do planeta Júpiter. Esta massa é 1,9 vezes 10 elevado a 27. Agora eu vou extrair do problema a massa do Sol. A massa do Sol é 1,9891 vezes 10 elevado a 30 kg. Eu observo claramente que eles são potências de 10, não é? Só que a primeira potência de 10 é uma potência elevado a 27 e a segunda é uma potência elevado a 30. O nosso primeiro passo vai ser transformar o número que possui essa potência de 10 com expoente 30 em um número com potência de 10, porém com expoente 27. Então, já que eu vou diminuir o expoente, eu terei que aumentar proporcionalmente o coeficiente. Terei que andar 3 casas para a direita, transformando então o número em 1989,1 vezes 10 elevado a 27. Veja que neste momento os dois expoentes são exatamente iguais. Já que os expoentes são exatamente iguais, eu vou colocar 10 elevado a 27 em evidência. E fazendo o cálculo colocando em evidência, eu observo que 10 elevado a 27 ficará em destaque e somaremos os coeficientes. 1989,1 somado com 1,9 dá como resultado 1991. Então, a soma das duas massas é 1991 vezes 10 elevado a 27 quilogramas. Vamos agora para a letra B. Aproximadamente, e chama atenção para essa palavra, aproximadamente não é um resultado exato que ele espera de você. Quantas vezes o Sol é mais massivo que Júpiter? Então, para que nós possamos calcular, não é, quanto o Sol é mais massivo que Júpiter, nós teremos que, primeiramente, dividir a massa do Sol pela massa de Júpiter. Os coeficientes são bastante parecidos. Um deles é 1,9891 e o outro é 1,9. Sabemos que quando dividimos números praticamente iguais, o resultado é aproximadamente 1, que é o que ele espera que você diga. Então, a divisão dos coeficientes dará aproximadamente 1. E quanto dará a divisão das potências? Eu tenho que dividir, né, potências de mesma base. Conservo a base e subtraio o expoente. Fazendo isso, encontrarei 30 menos 27 é 3. Então, a resposta para esse problema é 10 ao cubo. Sabemos que 10 ao cubo é a mesma coisa que 1000, então o Sol é aproximadamente 1000 vezes maior do que Júpiter. Então vamos para o terceiro exercício, que é um exercício de radicais. Nosso primeiro passo, nossa primeira tarefa será simplificar esses radicais. Mas observe com atenção que este exercício possui uma característica um tanto diferente. Todos os radicandos são divisíveis por 3. Eu observo que o MDC dos radicandos é o número 3. Então, eu vou colocar o MDC em evidência. Colocando em evidência, colocarei raiz de 3 em evidência, o que sobrará dentro do parênteses a divisão de raiz de 75 por raiz de 3, a divisão de raiz de 147 por raiz de 3. Então, vamos executar uma a uma. 75 por 3 é 25. Lá dentro está mostrando uma raiz de 25.
147 dividido por 3 é 49. Dentro desse parênteses está mostrando para você que tem uma raiz de 49. Raiz de 48 dividido por raiz de 3 vai dar raiz de 16. Dentro do parênteses. 12 por 3 dá 4, é só seguir. 108 por 3 é 36 e o último, 192 dividido por 3 é 64. Veja que todos os radicais que estão dentro do parênteses possuem raiz quadrada exata, certo? Extraindo a raiz quadrada exata, eu observo que raiz de 25 é 5, raiz de 49 é 7, raiz de 16 é 4, raiz de 4 é 2, raiz de 36 é 6 e raiz de 64 é 8. Então agora eu vou somar os elementos que estão dentro do parênteses. Somando todos eles, eu encontrarei como resultado o número 24. Não é comum escrever o radical na frente do coeficiente. Então, para corrigir o problema, eu vou mudar a ordem dos fatores, porque sabemos que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto, então a resposta final para este exercício é que aquela expressão toda se transformou em raiz de 3 vezes 24, que é a mesma coisa que 24 raiz de 3. Vamos então para um exercício que vai mostrar para nós como é que devemos fazer simplificações de potências que estão escritas em frações. Então, o primeiro passo que eu observo com bastante atenção é que existe uma potência com a base diferente das demais. É uma potência com a base 4. Primeiro passo, transformar essa potência na base 4 em 2 ao quadrado. Perfeito? Então escrevi novamente, a única diferença é que agora eu não tenho mais o 4, eu tenho 2 ao quadrado. Perfeito? Próximo passo. Observe que há uma soma de expoentes, não é? No primeiro elemento que está escrito 2 elevado a 2n mais 1. Eu vou transformar isso em um produto de potências de mesma base. Então ficou 2 elevado a 2n vezes 2 elevado a 1 menos 2 ao quadrado elevado a n sobre 2 elevado a 2n. O próximo passo é utilizar a propriedade de potência. Sabemos que potência de potência conserva a base e multiplica o expoente. Veja neste passo que eu posso colocar em evidência o 2 elevado a 2n. Colocando em evidência, uma fatoração, eu terei que 2 elevado a 2n será multiplicado por 2 elevado a 1 menos 1 sobre 2 elevado a 2n. Neste momento, sensacionalmente, você vai cortar esse 2 elevado a 2n com esse 2 elevado a 2n. Cortando isso, você percebe que sobrará 2 elevado a 1 menos 1 e o resultado desta conta é 1. Combinado? Eu sei que este tipo de exercício não é muito simples, por isso separei mais um para que fique muito claro a regra de potenciação. Então, olha este outro exercício muito parecido com o primeiro. Primeiro passo, eu vou transformar essa soma e essa subtração em um produto de potências de mesma base. Então, agora eu tenho 2 elevado a n vezes 2 elevado a 1 menos 2 elevado a n vezes 2 elevado a menos 2 sobre 2 elevado a n. Vou colocar 2 elevado a n em evidência, como eu fiz com o primeiro exercício na tela. Veja que ficou assim. 2 elevado a n vezes, abre parênteses, 2 elevado a 1 menos 2 elevado a menos 2, sobre 2 elevado a n. Eu tenho uma fração que está fatorada, então eu vou cortar o 2 elevado a n que está em cima com o 2 elevado a n que está embaixo. Cortando, a minha expressão passa a ser 2 elevado a 1 menos 2 elevado a menos 2. Vou tratar de resolver logo essa parte onde tem expoente negativo, não é isso? Então eu terei 2 elevado a 1, que é 2, menos 2 elevado a menos 2, que dá 1 quarto. Para quem não sabe, 2 ao quadrado é 4. Como o expoente é negativo, inverte o 4, que é 1 quarto. Para fazer uma subtração onde envolve fração, temos que calcular o MMC. O MMC é 4, 4 dividido por 1
é 4 vezes 2, 8, então eu tenho a fração 8 quartos menos 1 quarto, resultado final desta operação, 7 quartos. Vamos fazer agora um exercício que você talvez nunca tenha pensado nisso, certo? Eu vou simplificar a raiz quadrada do quadrado de 5 menos 7. Eu tenho certeza que passa agora pela sua cabeça uma vontade muito grande de cortar esse 2, que é o expoente, com aquele 2 que é o índice, como nós aprendemos sempre a fazer. Mas eu tenho uma má notícia. Eu só posso fazer essa simplificação quando, certo? Quando radicando é positivo. Veja que 5 menos 7 é um radicando negativo, porque 5 menos 7 é menos 2. Então, eu não poderei fazer a simplificação, porque o radicando é negativo. Mas, observe com atenção, que o quadrado de 5 menos 7 dá o mesmo resultado que o quadrado de 7 menos 5. Então, eu vou trocar. Eu vou trocar o quadrado de 5 menos 7 pelo quadrado de 7 menos 5. Fazendo essa troca que não altera o resultado da conta, eu percebo que agora o radicando é positivo, porque 7 menos 5 é 2 e 2 é positivo. Então, nesse momento, eu posso cortar. Eu posso cortar o expoente 2 com o índice 2. Agora, eu tenho 7 menos 5, que vale 2. Perfeito? Vamos ver um exemplo com letras, porque com letras a gente sempre tem dúvidas. Veja, eu coloquei um exemplo análogo ao de cima. O x está fazendo o papel de 5 e o y está fazendo o papel de 7. Mas eu não tenho certeza quem é x e nem de quem é y. Então eu tenho que fazer uma condição. Se o x menos o y for um número positivo, não é? Se ele for positivo, o radicando é positivo. Se isso acontecer, eu posso cortar o expoente com o índice, dando como resposta x menos y. Mas, se o x menos y for negativo, eu tenho que trocar a ordem, não é? Quadrado de x menos y passará a ser o quadrado de y menos x. E nesse momento eu corto o expoente com o índice, dando como resposta y menos x. Veja que quando o índice é ímpar, eu não tenho problema algum com o radicando. Quando o índice é ímpar, eu posso cortar o expoente com o índice sem traumas, sem problemas. Resposta A menos B. Vamos então para uma expressão enorme, né? Uma expressão cansativa, quando você não tem a habilidade para fazê-la. Mas você vai perceber que, tomando alguns cuidados, essa expressão se tornará muito simples. O primeiro cuidado é, olhando para a expressão inteira, observar que aparecem expoentes que são expoentes decimais. Então nós vamos substituir o decimal pela fração correspondente. A gente vai transformar todo expoente que é decimal em uma fração. 0,25 é a mesma coisa que 1 quarto. Observe com atenção um outro cuidado que eu já fiz nessa passagem. Apareceram dois expoentes negativos. Sabemos que expoente negativo inverte a base. 81 sobre 16 está elevado a menos 1 sobre 4. Eu vou inverter essa base dando 16 sobre 81, elevado agora ao expoente positivo. E menos 0,5, eu além de fazer a troca da base, não é? Eu inverti a base, eu transformei o 0,5 em expoente fracionário. E aí, nós sabemos que teremos que transformar todas essas potências que têm expoente fracionário em radicais. Para isso, valerá a regrinha. Quem está por cima, fica por dentro. Quem está por fora, fica por baixo, certo? A leitura também pode ser: quem está por dentro, fica por cima.
quem está por baixo fica por fora. Observe que eu tomei o cuidado de colocar o cima e o dentro em azul e o fora e o baixo em vermelho para que você possa fazer a troca caso seja necessário, certo? Então a leitura poderia ser quem está por dentro fica por cima, que é a mesma coisa que quem está por cima fica por dentro. Isso tem que ficar bem claro, porque é isso que eu vou fazer agora. Olha o que acontecerá neste momento. Transformei tudo em radical. O primeiro radical é raiz quadrada de 1 sobre 16. O segundo é raiz cúbica de 8 sobre 27. Perceba isso? Então, agora que todos eles viraram radicais, eu vou separar os radicais em divisão de radicais. Sabemos que o radical da divisão é a divisão de radicais, então a minha expressão passa a ser raiz de 1 sobre raiz de 16, menos raiz cúbica de 8 sobre raiz cúbica de 27, mais raiz quarta de 16 sobre raiz quarta de 81, mais raiz quarta de 256, menos raiz de 16 sobre raiz de 25, como está na tela. Fazendo o cálculo de cada uma dessas raízes, tanto as quadradas, as cúbicas e as quartas, e eu aconselho você a fatorar para poder simplificar e ficar bem simples, encontraremos como primeira fração 1/4, a segunda fração menos 2/3, a terceira mais 2/3. Depois eu encontro o número 4 e o menos 4/5. Observe que eu tenho duas frações idênticas com os sinais trocados, são frações opostas. Eu vou simplificá-las, eu vou eliminá-las. Então, a minha expressão, calculando o MMC dos denominadores, será 5/20 mais 80/20 menos 16/20, e a resposta final será 69/20. Vamos então para um exercício de potências na base 10, não é? Observe os números que são sempre números que têm bastante zero, não é? E o algarismo 1. Esta é uma característica de exercícios da potência na base 10. O primeiro passo é transformar em potência da base 10. O primeiro número que está dentro do parênteses é 0,0001. Observe que temos 4 casas após a vírgula, ele será transformado então em 10 elevado a menos 4, não é? Porque se ele tem 4 casas após a vírgula, o expoente será negativo, será menos 4. Continua ao quadrado como estava no exercício proposto. Este outro número, que é 10 milhões, ele possui exatamente 7 zeros e por isso que se transformou em 10 elevado à sétima. 0,00000001 elevado à quinta, eu conto quantas casas tem após a vírgula, percebo que tem 8 casas, então o número é 10 elevado a menos 8 e continua elevado à quinta potência. Dividido por 10.000 à oitava. 10.000 é a mesma coisa que 10 à quarta porque possui 4 zeros. Usando agora potência de potência, que é uma propriedade das potências, conserva a base e multiplica o expoente, chegaremos ao resultado 10 elevado a menos 8 vezes 10 à sétima sobre 10 elevado a menos 40 dividido por 10 elevado a 32. Eu multipliquei os expoentes que estavam em potência de potência. Próximo passo é fazer os cálculos das potências na multiplicação e das potências na divisão, utilizando a propriedade conserva a base, soma o expoente quando for uma multiplicação, e conserva a base e subtrai o expoente quando for uma divisão. Então, observe que agora eu terei 10 elevado a menos 1, que é o resultado de menos 8 mais 7, dividido por 10 elevado a menos 72, que é o resultado de menos 40 menos 32. Como isso é uma divisão de potências de mesma base, vou conservar a base e subtrair o expoente. Menos 1 menos 72 dará 71. Chegamos então ao nosso último exercício dessa revisão, onde eu tenho uma expressão que envolve uma incógnita x. Ela está ao cubo no primeiro termo, ao quadrado no segundo, e x elevado à primeira potência no último termo. O nosso objetivo nesse exercício é substituir o x, que é o número 1/5 elevado a menos 2, e resolvermos esta expressão da maneira mais simples possível. Observe com atenção que o primeiro passo que você deve fazer é transformar este x,
que é 1/5 elevado a menos 2, em 5 ao quadrado. Veja que o expoente negativo faz com que a base fique invertida. Se a base vai ficar invertida, ela vai passar a ser 5 e o expoente vai passar a ser positivo. Então, o nosso x, na verdade, é o 5 ao quadrado. Então, eu vou substituir o 5 ao quadrado no lugar do x na expressão, certo? E sabemos que toda vez que temos que trocar uma letra por um número, é obrigatório o uso de parênteses. Então, observe e veja o que acontecerá. No lugar do x, eu vou colocar 5 ao quadrado. Então, a expressão passará a ser 1 sobre 625 vezes 5 ao quadrado ao cubo, mais 1 sobre 125 multiplicado 5 ao quadrado, mais 1 sobre 25 vezes 5 ao quadrado. Veja que o x se transformou em 5 ao quadrado, em todos os parênteses. Perfeito isso? Agora eu vou usar a propriedade produto de potências potência de potência e vou também fatorar, né, os denominadores que são números muito grandes. Veja só, 625 é a mesma coisa que 5 à quarta. 125 é a mesma coisa que 5 ao cubo e 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Usando agora potência de potência, nós encontraremos que 5 ao quadrado ao cubo é 5 à sexta, porque conserva a base e multiplica o expoente. 5 ao quadrado é 5 à quarta, porque conserva a base e multiplica o expoente. E o último deu 5 ao quadrado. Veja que cada uma das frações possui uma divisão de potências de mesma base. Então, 5 à sexta dividido por 5 à quarta conserva a base e subtrai o expoente, dará 5 ao quadrado. 5 à quarta dividido por 5 ao cubo conserva a base e subtrai o expoente, dá 5. E 5 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado é 1. Temos então que resolver quanto é 5 ao quadrado mais 5 mais 1. Isso é a mesma coisa que 25 mais 5 mais 1. Isso dará 31. Gostou dessa aula? Não adianta correr, pessoal. Tem que praticar, fazer exercício. E não se esqueça, se você gostou, aperte o dedão lá embaixo e compartilhe com seus colegas o meu canal. Prof. Dani Mate, sucesso! Até a próxima!